Depois você busca o batismo do Espírito Santo, que é a língua dos anjos, que é aquele que você já deve conhecer. Você falou naquelas línguas, você está sendo batizado do Espírito Santo, você é levantado de obreiro, depois eles convidam aí você aceita ser auxiliar de pastor. Dependendo da sua situação, se você crescer a igreja, você passa a ter um ajuda de custo, e ali então você se torna um pastor. Assim, você ganha almas, traz almas para dentro da igreja, e existe uma cobrança dos valores financeiros, entendeu? E trabalhando daquela maneira. Então você conhece a igreja, e quando nós tomamos a decisão de sair, qualquer pastor que toma a decisão de sair, para eles é explicado na igreja. É um pastor caído, é uma pessoa que perdeu a fé, desviou, está perturbado, está falando um monte de besteira agora, mas viveu tantos anos no nosso meio. Então é um sistema bem elaborado. Por isso que eu sempre digo que se nós não falarmos fortes para esse povo, nós não vamos ganhar ninguém, porque eles são uma pessoa destruída já está tudo preparado, é tudo organizado. Você pode convidar qualquer pessoa da igreja universal, fala para as pessoas. A primeira resposta que você vai ter é essa: nós somos pastores viados, que abandonaram a fé, que agora estão perturbados, e está falando contra aquilo que eles um dia pregou há muito tempo. E se você falar alguma coisa do líder, eles vão dizer: não, isso aí foi montagem, alguém que inventou, não existe nada disso. Então nós vivemos. Eu vivi durante 16 anos como pastor lá dentro, depois fiquei na igreja mundial, internacional. E por que a gente passa de uma igreja para outra? Porque nós pastores, nós vivemos disso. Então é como se saísse de uma empresa. Você saiu de uma igreja, então você vai para outra igreja. Ali, você fica ali, como nós éramos pastores, então nós vivíamos daquilo. Então aquela igreja nos recolhia, depois vai pulando, até que um dia cheguei à seguinte conclusão: pequenas igrejas, grandes negócios. Então vou abrir uma igreja, falei para o bispo: poxa, nós enriquecemos o bispo Macedo, enriquecemos o missionário, enriquecemos o apóstolo. Se nós abrirmos uma igreja para nós vamos ficar ricos. E abrimos a igreja do Resgate da Fé. Realmente o resultado vem, porque se você não sabe, existe uma possibilidade da pessoa ficar rica. Ou ela ganha na Mega Sena, ou ela abre uma igreja. Uma igreja com 100 e poucos membros já ganha uns 20 mil reais por mês. A igreja pede festa todo dia. Então o sistema é bem organizado. Por que tem reunião todos os dias? As pessoas que lá frequentam, elas são ensinadas que para você estar bem com Deus é necessário um dia. Quando as pessoas começam pouco na igreja, é porque elas estão ficando fracas na fé. Então, para elas é passado isso, mas para nós que vivemos do outro lado dos bastidores, a gente sabe o quê? Que a pessoa tem que ir todo dia, porque todo dia tem dinheiro, e todo dia tem condição, e todo dia nós somos cobrados. Então se cria. Segunda-feira, reunião da prosperidade; terça-feira, saúde; quarta-feira, reunião dos filhos de Deus; quinta-feira, da família; sexta-feira, libertação; sábado, terapia do amor; domingo de manhã, filho de busca do Espírito Santo, e à tarde, corrente de Jericó, e à noite. Então se cria justamente para prender as pessoas, fica levando elas a fazer correntes, e mais corrente, porque não é viável que aquelas pessoas se afastem da igreja, porque se elas se afastarem, o dinheiro acaba também. Só que as pessoas, os membros, as pessoas não sabem disso. Hoje eu digo isso pela verdade que eu conheci dentro da igreja adventista. E aí, então foi quando eu tive um encontro com a mensagem da adventista, falou mais forte. Tanto é que ninguém pode nos julgar, porque hoje na igreja adventista nós não ganhamos nada, nós não somos pastores reconhecidos pela igreja adventista até então. Eu me batizei em março desse ano, conheci essa verdade que a igreja adventista prega, e tomamos uma decisão, largamos tudo, paramos com tudo, vivemos praticamente, eu particularmente vivo pela fé. Até hoje Deus não me desamparou. É uma decisão, porque eu cheguei à conclusão: a mensagem que a igreja adventista apresenta é uma mensagem única na terra. A igreja adventista tem defeitos? Tem. Para do homem existe defeito, mas a mensagem, a doutrina é única. Já investigamos, já analisamos, já observamos, não tem como fugir. Tudo que se prega dentro da igreja adventista está escrito justamente na Bíblia. Aí só para me concluir, porque o pastor Marcelo já está ali incomodado, ele fica me perturbando. Mas
Só para você poder entender. Um povo sem conhecimento é um povo de ser fácil de ser manipulado. Então eu comparo as duas coisas hoje, porque hoje sou estudante de Direito. Para poder me sobreviver, fui fazer estudo de Direito. Pela fé eu estou estudando. Até hoje, Deus está até aqui, nos ajudou o Senhor. Não me pergunte como. Só Deus sabe disso, o que Ele está fazendo na minha vida. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. O nosso país, o governo, por que não existe estudo de graça, faculdade gratuita? Porque não é interesse dos governantes que a população venha ter conhecimento. Porque um povo sem conhecimento é fácil de enganar. A mesma coisa acontece no meio evangélico, no sistema evangélico. As pessoas são sinceras, são verdadeiras, são pessoas de Deus. Existem muitos pastores de Deus, a maioria são pessoas que levam a sério aquilo que faz, não estão lá brincando. Só que o sistema trabalha para não deixar eles conhecer a Bíblia, que é o ponto-chave. Se um pastor começar a fazer teologia, ele é expulso da igreja. E quando estuda sobre teologia, eles colocam a teologia da maneira deles, aquilo que vai interessar para eles. Essa verdade dos mandamentos, o evangélico não sabe que o quarto mandamento é o sábado, não sabe. O evangélico não sabe para onde vai a alma, ele pensa que ele tem alma, ele não sabe. Ele pensa que ele vai para o inferno, vai ficar queimando no inferno. Então como é que se prega? Prega o evangelho com medo, o evangelho do medo. Se você não aceitar Jesus, você vai morrer, vai para o inferno, vai ficar queimando no fogo do inferno, o diabo vai ficar te cutucando, você vai viver eternamente lá queimando no fogo do inferno. Então as pessoas com medo de ir para esse tal desse inferno, queimar eternamente, ficar sendo cutucado por esse diabo, elas aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Só que ele não explica a Escritura. E um belo dia eu me deparei com essa verdade, que o pastor Marcelo, de maneira bem devagarinho, passou para mim. Me levou o CD do pastor Luiz, eu ignorei o CD, e eu tive o privilégio de conhecer essa verdade. Pregava em uma igreja, levei o pastor Antônio Gonçalves, irmão do Pedro. Ele foi até a minha igreja, apresentei ele para o povo. O Espírito Santo começou a trabalhar, e eu comecei a entender que aquilo que eu estava pregando não estava correto, que não era daquela maneira. Eu tive que falar para as pessoas, igual vocês estão sentados aí, eu tive que chegar diante da igreja. Eu conheci uma verdade, o sábado é um mandamento, e eu li aqui na Bíblia que aquele que diz que ama a Jesus Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, mentiroso é, e eu não estou disposto a ser mentiroso mais. Não sei o que vai acontecer daqui para lá, mas eu quero dizer a vocês que eu estou tomando uma decisão. Se vocês forem, bom seria se vocês fossem, mas se vocês não for, eu já estou tomando a minha decisão. Fui até o Pedro, ligou para o irmão dele, o pastor Antônio. O pastor Antônio me visitou, levei ele na igreja, mandei ele pregar sobre o sábado. Ele pregou, explicou direitinho, e algumas pessoas foram comigo para a igreja adventista. E eu, daquela noite que ele foi lá pregar na igreja da qual eu frequentava, eu fechei a igreja e comecei a acompanhar numa conferência. E o primeiro batismo que esteve, eu já aceitei o batismo. Comigo, o Espírito Santo trabalhou rápido. Por isso que quando eu encontro uma pessoa que ela fala para mim assim, que está tendo estudo da Bíblia para tomar a decisão, eu particularmente digo para ela: minha senhora, batize e depois ela já continua tomando o estudo. Porque se ela for ficar esperando, não dê tempo. Jesus está voltando. Segundo as Escrituras, Ele volta nos nossos tempos. Então, graças a Deus, eu tive esse conhecimento. E hoje nós estamos aqui, não para falar mal de igreja nenhuma, até porque nós conhecemos Jesus lá dentro. Eu respeito as pessoas, existem muitas pessoas sinceras, mas para responder aquilo que você não sabe. Muita gente que está lá dentro não sabe, porque nós conhecemos bastidores. As igrejas de onde nós viemos é uma empresa, onde nós somos cobrados. Tem que ter povo na igreja, porque quem tem povo tem dinheiro. É assim que funciona, é cobrança. A igreja, o valor da igreja, o mínimo igreja que eu tomei conta lá dentro é 180 mil por mês. Fogueira Santa, em 1998, 480 mil reais num dia. Então você vê que as pessoas, e o incrível que eu fico, por isso que eu brigo com os adventistas, porque os adventistas, nós que temos essa verdade, às vezes eu me deparo com alguns, não posso dizer todos, mas que tem uma dificuldade para assumir esse Jesus Cristo.
E as pessoas lá, elas fazem qualquer negócio para fazer a vontade. Se precisar vende a casa, vende o carro, tudo isso que você ouve falar é verdade. Ó, quem tem fé para fazer um voto com Deus, dar seu carro, as pessoas dão. Quem tem fé para dar sua casa, fazer um sacrifício, vender sua casa e dar, as pessoas fazem isso. Olha pessoal, nós vamos ter uma reunião 6 horas da manhã, 6 horas da manhã as pessoas estão lá. Olha gente, todo dia, essa semana você vai vir todo dia na igreja, chova, faça sol, você vai vir. Então, eu costumo dizer que nós temos uma verdade, eu vejo isso na Adventista, porque eu sou novo, que é uma verdade como se fosse uma mentira, nós não exploramos isso. Só que o sistema já trabalhou, coloca na cabeça deles que nós somos um povo morno, que vivemos na lei. Então por isso que nós temos que